Este vídeo foi disponibilizado para ser usado por MLJ Trust pela gentil permissão de Dame John Beckwell. Dame John Beckwell entrevista o Dr. Martyn Lloyd Jones em dezembro de 1970. Dr. Martyn Lloyd Jones, você é um pregador evangélico e é seu desejo trazer as pessoas de volta à verdade bíblica a respeito do homem. E ao fazê-lo, você persuade que a tão popular visão moderna a respeito do que o homem é, segue o caminho errado. Poderia especificar onde você acha que essa visão está errada? Bem, ela erra em que a essência da visão bíblica a respeito do homem é que ele é uma criatura que se perdeu. Em outras palavras, eu critico a visão moderna do homem em duas áreas. Uma é que ele eleva muito o homem, e a segunda é que ela não eleva o homem suficientemente. Ela não eleva muito o homem porque ela tende a considerá-lo somente como um animal. Talvez seu cérebro tenha se desenvolvido um pouco mais do que os dos outros animais, mas ele é ainda essencialmente um animal. Eu acredito que isso é denegrir e rebaixar o homem. Por outro lado, eles o elevam muito no sentido de que eles acreditam que ele tem poder em si mesmo para ordenar a si mesmo e a sociedade, e, mais ou menos, criar um mundo perfeito. Eu critico ambas as áreas. São inconsistentes. Enquanto que a visão bíblica, para mim, é uma visão consistente do homem dessa maneira. Ela diz que o homem é uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus. Que ele não é um mero animal, mas ele é o Senhor da criação, que é a imagem de Deus. O que significa sua razão e seu poder para criticar, avaliar e controlar a si mesmo? Essa imagem de Deus está nele, e isso é essencialmente o homem. Bem, então por que o homem é como é? Isso é porque ele se rebelou contra isso. Se rebelou contra Deus, o próprio Deus como Deus. E ele é incapaz de funcionar como tal. O resultado disso é o caos, mas essa é uma visão unificada. Nós podemos pegar alguns dos elementos que você considera errado na visão moderna do homem. Você diz que ele é tratado como menos que um homem, mas com respeito aos seus instintos animais e com as pesquisas que têm sido feitas do homem como um macaco nu, a vítima do meio ambiente e hereditariedade. Agora, você não pode, presumivelmente, concordar com os fatos reais que foram cientificamente verificados sobre isso? Sim. Eu tenho um pouco de dúvida quanto a essas verificações científicas. Tanta coisa hoje é afirmado como fato na esfera científica que não passa de teoria e hipótese. Esse é um dos grandes problemas que eu vejo hoje. Eu não sou cético sobre isso. Eu tendo a ridicularizar por esta razão. Eu sei, pelo meu treinamento médico, que nos foi dito há 100 anos atrás, a respeito da glândula do terceiro olho, a glândula pineal, que ela é uma estrutura vestigial, sem função nenhuma. Bem, agora nós sabemos que você não pode viver sem ela. E eles ainda estão dizendo isso sobre o apêndice, eles disseram isso sobre tanto, essa é a arrogância do homem moderno. Porque seu conhecimento é limitado, ele faz essas suposições bárbaras, que não podem ser provadas. Todas as linhas estão prontas para concordar com isso, o homem de hoje está se comportando como um animal, mas a questão é, por quê? Você diz em um dos seus livros que a verdadeira essência do problema está na natureza do pecado. E você também diz que, de fato, o pecado sempre fez parte da natureza humana, mas o pecado costumava se envergonhar de si mesmo, enquanto que hoje o pecado desculpa a si mesmo. Sim, eu acho que eu nunca disse que o pecado é uma parte essencial do homem. O homem, assim como a Bíblia ensina, foi originalmente perfeito. Mas desde a queda original do homem, o pecado tem sido parte da natureza humana. E isso tem sido verdade, é claro, através dos séculos. Eu diria que a história da humanidade é apenas uma prova desse fato. De que o homem é pecador agora por natureza e está obrigado a mostrar a si mesmo. O seu núcleo é que a suposição inicial sobre o homem hoje é que ele é basicamente bom, mas que ele se perde e a culpa deve ser colocada em outro lugar. Agora, de fato, há algo legítimo nesse ponto de vista e a pobreza, a opressão e a exploração causam muitos problemas ao homem, o que faz com que ele não proceda bem. Você não concorda com isso de maneira nenhuma? Sim, mas é aqui onde nós devemos parar com o homem como ele é visto hoje em dia. E a minha briga com a visão geral de hoje é essa.
Eles começam a falar sobre tratamento antes de eles estabelecerem um verdadeiro diagnóstico. Eu não posso evitar colocar dessa maneira. Um médico muito medíocre é aquele que medica os sintomas, mas não está ciente da doença que está produzindo esses sintomas. Bem, para mim a doença é essa natureza caída e pecaminosa do homem. E porque isso é verdade, nenhuma das medicações dos sintomas lidará com o problema. E eu sustento de que é isso que a história nos ensina. Mesmo com todas as vantagens de hoje, o problema está maior do que nunca. Qual a natureza do pecado do homem que você quer reconhecer? É isso. Não é muito que ele faz coisas que são erradas e que isso faz ele miserável. Eu acredito que isso é um ponto importante. Estou feliz que tenha feito essa pergunta. Há algumas pessoas que representam o pecado como uma doença e dizem que o homem está doente. Há muitos cristãos que dirão isso. Bem, eu concordo que o homem está doente, mas para mim essa não é a essência do problema. A essência do problema é que o homem é rebelde. E ele está doente porque ele é um rebelde. Em outras palavras, a ocupação do cristianismo, em última análise, não é simplesmente para nos fazer mais felizes ou mesmo para nos fazer uma vida melhor. É para nos reconciliar com Deus. O homem, a partir desse ponto de vista bíblico, nunca foi concebido para ser autônomo ou independente. Essa é a minha briga com a visão moderna, considerar o homem autônomo. Ele é o mestre de seu destino, o capitão de sua alma. Isso é tão obviamente ridículo porque ele não é, porém é aí onde eles começam. Eu começo dizendo que o homem não foi simplesmente feito para ser autônomo. E não pode ser ou agir como tal. Mas ele só funciona verdadeiramente quando ele vive sua vida sob Deus. O Deus que o fez de uma determinada maneira e colocou leis em sua natureza. Bem, o homem não responde a essa lei essencial do seu ser e está brigando com seu Criador. Ele está fadado ao erro. Ele está fadado a ser miserável e o que ele faz será errado. Ele produz caos. E ele vem fazendo isso através dos séculos. Essa é toda a história da raça humana. Mas não meramente porque ele está doente. É porque a sua atitude para com seu Criador está errada. O apóstolo Pedro, por exemplo, põe em uma frase assim: Cristo veio ao mundo para nos trazer a Deus. É por isso que o cristianismo nunca foi visto como algum tipo de culto, que cura seu corpo e faz com que você durma à noite e você para de se preocupar. Não, isso é para transformá-lo em um culto. O objetivo real é trazer o homem para sua real posição, que é ele estar em comunhão com o seu Criador e estar vivendo para a glória do seu Criador. Agora, há uma definição muito bem conhecida disso, uma confissão de fé escocesa. Uma confissão de fé presbiteriana, conhecida como Confissão de Fé de Westminster. Eles produziram um breve catecismo e a primeira pergunta nele é sobre o homem. Qual é o fim principal do homem? E a resposta é essa. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você percebeu a ordem? Você glorifica a Deus. Deixe-me falar de outra maneira. Um rapaz esperto, um intérprete da lei, um dia perguntou a Jesus Cristo: qual é o primeiro e o maior comando da lei? Entenda, eles estavam lidando com aproximadamente 630 comandos, e eles estavam debatendo sobre qual era o maior. Aquele rapaz teve um grande choque quando Cristo respondeu. Ele disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, hoje, as pessoas começam pelo segundo e esquecem do primeiro. Esse ponto de vista é obviamente sustentado com grande convicção por você, mas acredito que isso entra em conflito não somente com as pessoas que não subscrevem à religião cristã, mas com muitos outros cristãos também. Bem, é claro que entra. Perdoe-me por isso, mas isso é algo que eu lamento profundamente. Mas essa não é a primeira vez que as minorias estão corretas. Mas, em todo caso, nós não decidimos esse tipo de questão contando cabeças. Eu não sei nada sobre essas coisas, primariamente a parte do que eu encontro na Bíblia. Mas eu sustento que a história da raça humana
E a história da civilização é uma prova da verdade da Bíblia. Mas o que é sugerido é que onde eles toleram o seu ponto de vista, como uma visão diferente e divergente do cristianismo, você não está preparado para tolerar a visão deles como uma versão possível da verdade. Eu estou, é claro que eu estou, e eu digo isso, é claro, deliberadamente. É por essa razão que o cristianismo é uma fé bastante exclusiva e dogmática. Pegue o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Ele coloca dessa maneira. Agora você pode pensar, isso é arrogância de Paulo. Eu digo não. A este homem foi dado a sua mensagem, ele a recebeu por revelação. Não é o seu ponto de vista. Se um homem afirma seu ponto de vista como resultado do seu próprio pensar nessa visão intolerante, bem, ele é um cafajeste. E ele não deve ser tolerado, ele é um sujeito desamparado. Mas quando você está dando verdades que você clama serem verdades de Deus, então você não tem direito de ser outra coisa senão intolerante. Quando eu encontro pessoas insinuando suas próprias teorias e ideias e usando o nome de Cristo, então eu tenho que protestar. Isso é desonrar o púlpito antes de qualquer coisa, em minha opinião. Mas agora, uma virtude cristã muito considerada hoje em dia é ser ambos caridoso e tolerante com pessoas que têm visões diferentes. Você desaprova isso? Bem, novamente, pela mesma razão eu estou preso a ela. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele diz que todos os outros são ladrões e salteadores. Então, quando eu encontro os ladrões e salteadores sendo aceitos na igreja, e a sua visão sendo tolerada e louvada, é claro que eu estou obrigado a protestar. O ponto é esse, que o Cristo que eu proclamo é único. Você não pode colocar ninguém perto dele. Você não pode colocá-lo na mesma categoria que Confúcio, ou Buda, ou Mohammed, ou ninguém mais. Por que não? Bem, porque ele é o único gerado Filho de Deus. Isso não é teoria, isso é cristianismo. Isso é o que os apóstolos pregam. Eles pregam a Cristo e a ressurreição. Pegue um homem como o apóstolo Paulo, ele é um fariseu. Ressentia tudo isso. Os fariseus tinham a Cristo como um blasfemo. Quem é esse sujeito? Como ele pode ensinar sem ele mesmo nunca ter aprendido? Quem é esse homem que clama ser igual a Deus? E Saulo de Tarso perseguiu a igreja e ele feriu a Cristo, ele diz isso. Mas então ele veio a perceber que esse era o Senhor da glória, e ele não pregou outra coisa. Eu devo lembrá-lo da relevância social de todas as coisas que você está dizendo. Porque a igreja aqui na Terra e a igreja militante aqui na Terra tem um papel a desempenhar nas vidas de todas as pessoas, que quer sejam elas cristãs ou não. E eu me pergunto, onde o dogma, a natureza dogmática da igreja, como você fala dela, não inibe você de ter um papel na vida de pessoas comuns? Muitas pessoas achariam, em um sentido, mais fácil de rejeitar você do que alguém que você se referiria como um social de mente liberal. Precisamente. E é por isso que o mundo está como está. Essa é exatamente a explicação. Você colocou de maneira perfeita. Agora, eu não posso aceitar a afirmação de que a igreja é uma instituição social no seu sentido. A igreja, para mim, consiste de pessoas que são verdadeiramente cristãos. Agora você diz, qual a relevância disso para as condições sociais e para os seus problemas? Bem, eu diria que isso é assunto para cristãos individualmente, desempenhar seus papéis na sociedade. E, de fato, historicamente, isso é o que é mais interessante. A igreja teve grande influência na sociedade em condições sociais quando ela foi mais evangélica. Agora, isso não é contra a minha teoria. Eu posso provar isso. Eu estava na Escócia comemorando o aniversário de 400 anos da morte de John Knox. Se você ler os relatos das condições da Escócia antes de Knox, e ele era carregado com essa intolerância e todas as coisas que você está dizendo. Mas aquele homem mudou a vida de toda a Escócia. Ele introduziu um sistema de educação, ele a mudou moralmente, politicamente e em todos os aspectos. Os puritanos fizeram isso nesse país. Cravel, não se esqueça, era um cristão evangélico. Então você vem ao século XVIII, você tem o avivamento evangélico e os Whitefield e os Wesleys. Aquilo fez mais para promover condições sociais nesse país do que todas as intromissões eclesiásticas na política. É frequentemente alegado contra os evangélicos de que eles prometem salvação no final da vida e, na verdade, não se aplicam para viver o destino dos homens aqui na Terra.
Quão preocupado você está com o destino dos homens aqui na Terra? Eu estou muito preocupado e eu sempre critiquei essa representação particular do evangelicalismo. Para mim, não é bíblica. A visão bíblica do homem é que ele funciona em sociedade. Por exemplo, o ensino de Paulo é que os poderes constituintes são ordenados por Deus. Os magistrados são ordenados por Deus. Há dois elementos em minha posição. O homem, fundamentalmente, necessita desse evangelho que pode renová-lo e reformá-lo, fazer dele um novo homem. Mas, nesse meio tempo, ele tem que crer na lei e na ordem, porque o pecado precisa ser mantido dentro de limites. Se você não administrar punição e assim por diante, você terá caos. Algo que eu acredito que estamos testemunhando no tempo presente. Mas isso é parte de toda a posição cristã. E o povo cristão no passado desempenharam esse papel na política. E em muitos outros aspectos do cristianismo. Infelizmente, nos últimos 100 anos. Também, eu concordo que há alguns culpados das acusações que você está trazendo sobre eles. Mas agora eu acredito que esse número tenha se extinguido. Eu encontro hoje que a maioria dos evangélicos cristãos estão muito preocupados com as implicações sociais e estão dando muita importância a isso. Posso voltar para essa questão do homem perder sua noção de pecado e, portanto, não estar em uma situação de poder ser salvo? Eu diria que muitas pessoas agora sentem que questões de pecado são menos que uma preocupação imediata. E tendo dito isso, você vê muita possibilidade de seu ponto de vista prevalecer? Eu apenas não vejo a possibilidade. Eu a vejo acontecendo. Eu encontro pessoas voltando a isso. Eu tenho viajado muito pelo país agora. Eu disse a você, eu estava na Escócia semana passada, eu estava quarta-feira à noite em Glasgow e preguei para 2.100 pessoas. Parece para mim que algo está acontecendo. Eu acho difícil políticos reunirem 15 pessoas para ouvirem a eles. Em outras palavras, eu acredito que as pessoas estão começando a perceber o ato de falência da maioria das coisas que tem sido oferecido a elas. É atônito, vago e até mesmo melancólico. Voltando sua direção para essa mensagem grandemente autoritária do Novo Testamento, o que eu mantenho que somente é representado pelo ponto de vista evangélico. E nós temos que trazê-los à consciência disso. É claro que eles são ignorantes, mas essa é a função da pregação. Mas essa necessidade de uma via autoritária, qualquer que ela seja, não entra em conflito com a outra tendência do desenvolvimento do homem, que é a autoexpressão, satisfação e autorrealização? Você teria que os desaprovar? Bem, é claro que desaprovo, porque o homem, como ele é, quanto mais ele se expressa, pior as coisas se tornam. Entenda, se cada homem é autônomo e para expressar a si mesmo ou a si mesma, você está prestes a ter um conflito, não está? Se cada um de nós é um Deus e eu determino o que eu acho que é correto e você pensa diferente, isso é um choque imediato. E você tem caos. Nós precisamos ambos nos submeter a Deus. Nós temos uma autoridade fora de nós mesmos e nós temos um motivo, uma razão e um propósito. Quando as pessoas negam isso, você tem que ter caos, e você o tem. Essa é a tragédia. Então, meu trabalho é chamar as pessoas para voltarem-se a isso. Você tem que, primeiro de tudo, mostrar-lhes por que as coisas são como são. Eles têm que estar esclarecidos sobre isso. Não há esperança até que eles estejam. Eu sei que há pessoas dizendo que Jesus te ama e assim por diante. Bem, se eu fosse um homem na rua, eu diria, e daí? Quem é o seu Jesus? Eu não o quero. Eu tenho um carro, eu tenho um refrigerador, eu tenho uma televisão. Com o que você está preocupado? Eu não estou interessado. Essa é a minha réplica a isso. Entenda, o Antigo Testamento é a lei e, como Paulo coloca, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para nos mostrar as nossas necessidades. Agora, quando as pessoas se confrontam com os 10 mandamentos, lá eles veem a sua falha. E é somente quando eles entendem isso verdadeiramente e veem a sua falha, e são apenas as pessoas que veem a sua falha que estão prontos para ouvir o autor da salvação. Dr. Martyn Lloyd-Jones, muito obrigada. Glória a Deus.